Queridos irmãos, eu vos saúdo na preciosa e pura paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco do amor do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas Ele tem feito por minha vida e certamente pela sua vida também. Minha mensagem hoje é exclusiva para o povo de Deus, para a igreja. Quando eu estou falando igreja, eu não estou dizendo o nome da minha ou da sua igreja. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. A você que um dia aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, independente do lugar que você aceitou, se você aceitou a Jesus de todo o coração, você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, do povo do Senhor Jesus, da noiva preciosa e pura do Senhor Jesus. E certamente está em teu coração o amor, e por este amor você luta para permanecer de pé diariamente, porque os verdadeiros de Deus são aqueles que procuram se manter sóbrios e vigilantes em meio a uma geração mau e perversa. E sabemos de uma coisa: o tempo em que estamos não está muito fácil para se manter de pé diante de Deus, mas temos ajuda. A Bíblia diz: maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Seja você servo e serva de Deus, fraco ou forte, você é de Deus, porque você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Quero falar um pouco sobre o amor de Jesus, sobre a sua preciosa e pura compaixão, sobre aqueles que um dia aceitaram a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu e você, um dia, aceitemos a Jesus como único e suficiente Salvador, cumprindo assim os protocolos espirituais na nossa vida. Entramos para o reino de Deus, para o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino do amor, onde reina o amor, o perdão, a comunhão, a justificação e a paz. Jesus Cristo deixou dito para todos os que estão já nesse reino: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus Cristo, acredito que, antes de ir para a glória, ele estava preocupado. E ele então deixou dito para o seu povo, para a sua igreja: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai-vos também. Ele disse: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conhece o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero ler esta palavra, está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 14. Vejamos o que ele deixou dito para nós. Olha aqui no 6. Disse Jesus, respondendo a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo diz: se vós me conheceis, se vós conheceis a mim, olha o que ele disse aqui em resposta: também conhecereis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Por que Jesus Cristo disse isso? Porque Tomé indagou ele, e Jesus Cristo deu esta preciosa resposta. Felipe disse também: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus Cristo disse: eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai, é que nos basta.
E Jesus Cristo diz: não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Jesus Cristo veio a este mundo, mandado por Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentro do ser humano tem uma eternidade. Adão, o homem perfeito, Deus criou ele e a sua esposa e colocou no Éden, perfeitos, mas ele pecou. E o pecado, então, passou para todos os seres humanos. Deus, então, prometeu resgatar os seres humanos perdidos. Foi Deus que disse: da semente da mulher nascerá um qual pisará a cabeça da serpente. Milhares de anos se passaram. Jesus Cristo foi profetizado pelos profetas e ao seu tempo ele chegou. E ele chegou aqui com a incumbência. Porque o ser humano é um ser eterno. E o ser humano nasce com a sentença do pecado. Por isso Paulo disse: todos estão destituídos da glória de Deus. Estão destituídos só enquanto não têm um encontro com a pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. No momento em que o ser humano tem um encontro com Jesus Cristo, ele alcança do Senhor Jesus Cristo o perdão, a justificação. Por isso é que se faz necessário a pregação do Evangelho. Evangelho é boas novas. E no Evangelho tem perdão, justificação, tem paz, salvação. O Evangelho traz para os seres humanos todas essas bênçãos. É necessário o Evangelho ser pregado. É necessário que o Evangelho seja acreditado. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. O que temos de fazer, os que conhecem a Deus, é pregar o Evangelho, mas o Evangelho puro, cristalino. O Evangelho que traz perdão, justificação, renovo, transformação de vida. Uma certa ocasião, Jesus estava em um determinado lugar, isso era noite, e alguém sentiu a necessidade de ouvir o seu evangelho, de ouvir a sua palavra. Porque este alguém era alguém famoso, muito conhecido no meio da sociedade judaica. E ele então foi ter um encontro com Jesus à noite. E chegando para Jesus, ele disse: mestre, bem sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz se Deus não for com esta pessoa. O nome dele era Nicodemos. Note uma coisa, ele ensinava os princípios da Torá, mas ele não tinha no seu coração, na sua vida, a verdadeira paz, a preciosa paz. E ele procurou o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse para ele: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos disse para ele: como pode ser isso? Porventura eu tenho que tornar ao ventre da minha mãe nascer novamente? E Jesus Cristo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele então, maravilhado,
ele abraçou a palavra de Jesus Cristo e houve uma transformação na sua vida. Quando o ser humano, seja ele quem for, abraça a palavra de Deus, dá crédito à mensagem do Evangelho, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada. O profeta Isaías já disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Foi Isaías que disse. Humildemente, podemos dizer, demos crédito à pregação da palavra de Deus. O braço forte do Senhor se manifestou na nossa vida. Por isso estamos alegres. E olha que a maioria de nós, quando chegamos a Jesus Cristo, muitos, quando chegamos a Jesus, chegamos enfermos, abatidos, depressivos, com vários problemas. E Jesus Cristo, por sua graça, pelo seu grande poder, ele nos libertou. Porque Jesus tem poder para isso. Uma certa ocasião, na sua oração, ele disse: Pai, assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Jesus agradecendo a Deus. Jesus Cristo, uma certa ocasião, ele estava em um deserto e uma grande multidão estava perto dele. E ele olhava aquela multidão, pessoas simples e humildes. Não tinha nenhum médico, nem um doutor da lei, nem um cientista. Pessoas simples e humildes, querendo ouvi-lo, querendo estar perto dele. E se tem uma coisa que o Senhor Jesus se alegra, é quando o ser humano tem a intenção de ouvi-lo, de estar perto dele. Jesus Cristo olha para os céus e faz a seguinte oração: Pai, eu te dou graças porque ocultaste as coisas. Isso está em Mateus 11:25. Eu vou ler para vocês. Jesus Cristo disse: Pai, eu te dou graças porque ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo veio a este mundo e uma das suas intenções era revelar o Pai aos pequenos à sua volta. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. E Jesus Cristo disse: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus Cristo passou para os seres humanos quando estava aqui e continua passando ainda hoje. A personalidade do seu Pai através da sua pessoa e através da sua palavra. Ele chegou a dizer: eu e o Pai somos um. Ele veio a este mundo para revelar o Pai aos seres humanos, através da pregação, através da sua mensagem. E ainda hoje, a mensagem da palavra de Deus, que é Jesus Cristo aos seres humanos, revela a pessoa de Deus, o Pai,
através do seu poder, da sua paz, do seu perdão. Jesus, vendo pessoas simples e humildes à sua volta, ele disse: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste, escondeste as coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste a esses pequeninos. Que coisas? A pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, o perdão de Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo. Jesus fez um convite a eles. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E Jesus Cristo diz: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Jesus disse isso. E quando ele fez o precioso convite, multidão correram a ele. E note uma coisa, aquele que fez o convite, ele tem todo o poder. Quando a multidão correu para ele, ele curou, libertou, deu vista aos cegos, operou milagres e maravilhas. Foi uma explosão de poder no deserto. Muitos curados, libertos. E muitos começaram a seguir a ele. E Jesus Cristo deu um conselho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele provou isso. Ele foi manso e humilde de coração. Ele deu exemplo aos seres humanos. E diariamente, ele socorria os pobres, curava os enfermos, dava libertação aos oprimidos e falava o evangelho. Louvado o nome do Senhor. O evangelho de Jesus Cristo, que está ainda hoje no mundo, é o maior poder existente na terra entre os seres humanos. E vemos que nesse tempo tem vários tipos de poder, mas nenhum poder, a não ser o evangelho, pode libertar o homem das garras de Satanás, das drogas, do crime, do roubo, da prostituição. Quando Jesus Cristo entra no coração de um ser humano, pela fé, ele entra para mudar a situação. Louvado o nome do Senhor. Está escrito na preciosa palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus, Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho pregado de maneira simples e humilde, ele traz a fé, a confiança ao coração dos que ouvem. Quando Nicodemos teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Quando Maria Madalena teve um encontro com Jesus Cristo, a sua vida mudou. Quando José de Arimateia teve um encontro com Jesus Cristo, a sua vida mudou. Quando Pedro, André, os discípulos tiveram encontro com Jesus Cristo, a sua vida mudou. Quando o sagaz perseguidor, Paulo,
perseguia o povo de Deus, consentia na morte dos servos de Deus, mas teve uma época que ele teve um encontro com Jesus Cristo. E quando ele se encontrou verdadeiramente com Jesus, a sua vida mudou. E é isso que acontece ainda hoje. Por isso vemos homens e mulheres pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nas ruas, nas esquinas, nas igrejas, no YouTube. Porque o prazer daquele ou daquela que foi um dia transformado ou transformada pelo evangelho, o prazer é pregar a palavra. O meu prazer, a minha alegria, é falar do Senhor Jesus Cristo, é pregar a mensagem da palavra de Deus neste canal. Não ganho nada, financeiramente falando, mas tenho alegria de falar a palavra de Deus para aqueles que possam ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E algumas pessoas, através desse simples canal, a Voz do Atalaia, têm aceitado a Jesus Cristo. Isso me dá alegria na alma. Por isso gosto de compartilhar a palavra de Deus. E te convido, se inscreva neste canal, dê um like. Se gostar da mensagem, compartilha. Manda para os grupos. Tem muitas pessoas precisando ouvir o evangelho da palavra de Deus. Quero parar por aqui. Que a graça e a paz da parte de Deus continue sobre a tua vida, através da pessoa pura e preciosa, o Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe.